Graças a Deus, irmãos. Hoje eu quero gravar mais um vídeo aqui para vocês, esse com a intenção de adicionar conhecimento na sua vida. Nós todos sabemos que o povo de Deus perece pela ausência de conhecimento, né? Oséias 4:6. Não está escrito que perece pela falta de unidade, pela falta de amor, pela falta de unção, embora muitas vezes isso falte também. Mas o principal fator que tem nos feito perecer nos campos de batalha é o conhecimento. E algo eu tenho notado quando eu vou ministrar os seminários, os nossos cursos, e eu pergunto quem já leu a Bíblia, né? E poucas pessoas levantam a mão. Então poucas pessoas conhecem a nossa arma de guerra. É como você ter uma arma muito poderosa nas mãos, né? Mas não saber utilizá-la. Então ela fica ineficaz. E um outro medidor que eu tenho percebido também, muitas pessoas têm sido machucadas e feridas pela igreja contaminada com o pecado. Então a igreja que Jesus estabeleceu os fundamentos, os preceitos, essa igreja ela traz vida para a sua vida, ela traz uma vida em abundância, ela promove a paz, ela promove a unidade, o perdão, o amor. E muitas vezes nós vemos que uma igreja que talvez esteja pregando sobre o amor, ela não vive o amor. Uma igreja que fala sobre o perdão, ela não põe em prática esse perdão. Então, pela ausência do conhecimento, muitas vezes o povo de Deus não tem como contestar a mentira que lhe é apresentada, porque não foi vacinado com a verdade. A verdade liberta, a mentira, ao contrário, ela te aprisiona. Então, eu decidi, depois de orar, debaixo de uma direção de Deus, de compartilhar isso com vocês. E uma coisa que ontem nós tivemos um seminário na nossa base, aliás, muito abençoado, de batalha espiritual, e é uma pergunta que eu tenho feito a muitos locais. Todo mundo quer ir para o céu. Se eu perguntar, você quer ir para o céu? Quer, você quer ir para o céu. Mas se eu te perguntar agora, você quer morrer agora, sofrer um infarto, ir para o céu? O pessoal vai dizer, não, isso não. Isso eu não quero, porque amanhã vai ter um churrasco na minha casa, eu vou fazer aniversário daqui a alguns dias, justo agora que eu recebi minha promoção, então a gente não quer pagar preços. Nós queremos ter a vitória, mas não queremos lutar pela vitória. A gente quer ser o soldado, mas não quer pagar o preço do treinamento do soldado. Eu costumo até falar isso nos seminários. Eu não servi exército, mas amigos meus que serviram falaram que o inferno tem cor e esse inferno é verde. Então a gente precisa pagar o preço. E esse preço ele se traduz em você ter a disciplina de buscar esse conhecimento. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem, não é verdade? E uma das perguntas que eu tenho feito também ao povo de Deus, quem já pensou em desistir? Desistir da igreja, desistir de religião, desistir dessa história de pastor, de bispo, de apóstolo, de ato profético, de campanha, não desistir de Jesus. Deixa eu pontuar isso muito bem. Então eu tenho feito essa pergunta, quem já pensou em desistir? Olha, muita gente, pelo menos estatisticamente, de 50% a 60% do público que eu tenho feito essa pergunta, às vezes eu faço essa pergunta para 500 pessoas, para 1000 pessoas, e a grande maioria dos nossos irmãos está pensando em desistir da igreja, da instituição igreja, porque está frustrado com o que o sistema contaminado está oferecendo uma água contaminada. Então imagina a verdade como sendo um copo de água, e aí você coloca uma pitada de açúcar lá, e você mexe, então o açúcar vai dissolver, os seus sentidos não percebem que aquela água tem açúcar, olhando, é água. A água vai matar a sua sede, Jesus é a água da vida. Mas imagine então que esse açúcar, na nossa analogia, seria uma contaminação, seria um veneno que o diabo coloca na verdade, ele imita. Então não é importante para o diabo necessariamente que você acredite na mentira, bastou duvidar da verdade. Porque se ele duvidar da verdade, ele subtrai de você algo fundamental que é a fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poxa, você pode mover os montes. Então se ele tirar de você a fé, se ele colocar no seu coração a dúvida, ele já ganhou. Ele já ganhou. Então é que você coloca água com açúcar. Aí você toma aquela água, ela é doce, ela é agradável, ela satisfaz, parece que melhor. E esse é o gosto do pecado. O pecado, por que as pessoas pecam? As pessoas pecam porque o pecado é legal, mas o pecado vai te levar para o inferno e essa escolha vai te levar a uma consequência. Toda escolha vai levar a uma consequência, toda ação gera uma reação, todo efeito ele tem origem numa causa. Então muitas pessoas têm feito escolhas erradas porque são enganadas, estão sendo alimentadas com água doce.
Ou seja, estão falando aquilo que você quer ouvir. E como você não tem o conhecimento da verdade, você não tem essa blindagem de proteção, que é o conhecimento da verdade, você acaba perecendo. E muitas pessoas têm pensado em desistir da igreja. Eu vou dizer uma coisa para você, não desista da igreja. A brasa fora do braseiro, ela esfria. Frequente a igreja, honre o seu pastor, respeite a sua liderança, busque conhecimento na palavra de Deus. Meu pastor, ele deve estar fazendo alguma coisa errada. Olha, o problema é dele. Sabe? Deus vai pesar severamente a mão contra os falsos líderes, contra os falsos profetas, contra os condutores cegos, contra os pastores que apacentam a si mesmos. Então, se você não estiver se sentindo bem no ministério que você está, peça a bênção para o seu pastor, saia com a bênção dele, vá para um local onde você vai poder ser acolhido, onde você vai poder ser amado, onde você não vai ser apenas um número no balancete do fluxo de caixa, onde você não vai fazer parte de uma coisa de entrada e saída. Você vai ser uma vida importante, porque Jesus disse que basta uma vida. Se desgarrar, você tem 100 ovelhas, uma se desgarrou, ele vai atrás daquela. Então hoje eu quero compartilhar com vocês como você se armazena, vai se alimentar desse conhecimento na sua trincheira de batalha. E eu quero emoldurar isso contando uma breve história. O nosso livro, Filho do Fogo, ele tem sido um best-seller. E é um livro que já foi publicado há 12 anos e é comum do mercado literário, quem conhece esse mercado sabe que a venda de livros é uma venda sazonal, ela é flutuante. Então tem um boom do lançamento. Quem lembra, por exemplo, pensando um exemplo aqui, o Harry Potter. Então teve um boom do Harry Potter, todo mundo pensava em Harry Potter e coisa e tal, E de repente acabou, abrandou o negócio, já não se fala mais com aquele mesmo entusiasmo. E Filho do Fogo, ele tem algo muito peculiar, e aí eu vejo a mão de Deus agindo nessa história. Desde quando o Filho do Fogo foi lançado, já nos seus primeiros anos de lançamento, é claro que houve um boom. Teve um boom, tanto é que a revista Consumidor Cristão, durante 3 anos, publicou no seu ranking de livros mais vendidos no mercado literário do segmento, o Filho do Fogo estando entre os livros mais vendidos, competindo com livros americanos, de pessoas bastante consagradas e conhecidas já no meio gospel. Então isso para nós foi uma láurea, foi um presente que Deus nos deu, um reconhecimento do trabalho, porque levou muito tempo para gerar um livro. Escrever é um ato solitário. Muitas vezes nós escrevemos o Filho do Fogo para passar fome. Eu tinha fome, não tinha o que comer na minha casa e a gente passava a madrugada escrevendo para esquecer a questão da fome. Então ele foi gerado debaixo de muito sacrifício, de muita oração, de muitas lágrimas, de muita privação, de muitos dedos apontados, de muitos amigos de Jó que disseram que não ia dar certo, mas Deus estava na história. E quando Deus está na história, Ele muda a sua história, Ele muda a sua história. E o Filho do Fogo, então, ele saiu na revista Consumidor Cristão, entre os livros mais vendidos. Aí ela tinha, eu lembro que houve épocas que a Consumidor Cristão classificava os 20 livros mais vendidos, depois os 25, os 30 mais vendidos. E o mercado literário é imenso, tem milhares de livros aí. E o fato de você estar em 5º lugar, em 10º lugar, em 11º lugar, já é um grande privilégio dentro dessa lista, E sempre que saía essa lista, Filho do Fogo era o primeiro, o único de autores nacionais. Raços do Oculto chegou a sair nessa listagem também. E Filho do Fogo nunca teve uma queda de venda, ele sempre teve uma venda linear. E agora, com um trabalho maravilhoso, profissional, que a BV Books tem feito também, abrilhantando, melhorando a distribuição, diminuindo o preço, melhorando a capa, melhorando o trabalho de distribuição, hoje nós temos uma venda ainda maior. Então, ou seja, é um verdadeiro milagre um livro, durante 12 anos, ter uma venda linear e ainda mais agora ter uma venda ainda maior do que quando teve no seu lançamento, Então já é um privilégio. Então para quem quer saber batalha espiritual, eu quero orientar que você leia Filho do Fogo. O Filho do Fogo vai te passar, é o meu testemunho, que vai te mostrar aí as principais estratégias que o adversário utiliza para atacar a sua vida, para atacar o seu ministério, para atacar as suas emoções. Ele vai buscar os seus pontos fracos, E uma coisa curiosa, como ele tem como subtítulo Descortinar da Alta Magia, muitos aprendizes de feiticeiro, gente que gosta do capeta, vai na livraria e compra o Filho do Fogo achando que vai aprender a fazer bruxaria, se converte. Eu recebo dezenas de e-mails de pessoas que se converteram com a leitura do livro. Aí você quer saber mais de batalha espiritual?
Leia Guerreiros à Luz, é a continuação do Filho do Fogo. Vai contar, tem o subtítulo Nosso Treinamento. Como que nós, quando eu aceitei o chamado missionário, como foi esse treinamento, né? O que aconteceu? Deus teve que me libertar de muita coisa, Deus teve que lapidar muita coisa na minha vida. Então, você quer servir a Cristo, tem um preço a ser pago. E esse treinamento foi o preço que nós pagamos. É o período de deserto, né? O período de deserto que Moisés passou, é o período de caverna que Davi passou, né? É o período de prisão que José passou, é um período de lapidação, de treinamento, né? Depois nós escrevemos Voz o que clama no deserto. Esse livro foi laureado com o prêmio Areté, né? Nós somos prestigiados com essa premiação literária e muito agradou o meu coração, louvo a Deus por isso, a honra e glória é dele, Deus nos dá a capacitação pelo Espírito Santo, mas a honra é dele, né? E nós procuramos sempre fazer o melhor. E o Voz que clama no deserto vai retratar os nossos 2 primeiros anos da jornada ministerial. E vai, claro, ele é rico em experiências que Deus nos deu, né, que vai facilitar e vai te dar orientações como caminhar nessa jornada cristã. Nós desenvolvemos também, há pouco tempo, terminei o Catedral das Sombras, né, que vai complementar a trilogia. Né? Então em breve vai estar saindo Catedral das Sombras, já entreguei para BV, o contrato já está assinado, agora ele está na diagramação, revisão, deve estar saindo, sei lá, uma estimativa, talvez no fim desse ano, né, que vai mostrar o que aconteceu com aqueles personagens citados em Filho do Fogo, o que aconteceu com eles, porque a questão não é você estar em pé, é se manter em pé. Então tem o Catedral das Sombras que vai ajudar a você a se manter em pé e também a entender por que caem os valentes. Olha, Salomão não era o cara mais sábio. Salomão era sábio. Por que Salomão caiu? Salomão caiu, se inclinou a Astarote. Davi, homem segundo o coração, caiu também. Então não basta estar em pé, tem que se manter em pé. E é isso que esse livro vai apresentar para vocês, né? O Catedral das Sombras. E vai contar também os bastidores de sombras que há por trás das cortinas das igrejas, né? Algumas pessoas até brincam comigo, falam, Daniel, você está fazendo uma espécie de Mr. M, né, gospel. Então, assim, o Mr. M ele desvendava as mágicas, né, os segredos dos mágicos e, de certa forma, eu estou desvendando os segredos dos falsos profetas, né? Estou descortinando aí para a sua vida, abrindo os seus olhos, lançando luz. Tem até um ditado que diz que a coruja, ela é um símbolo de sabedoria. Por quê? Porque a coruja enxerga no escuro, né? Enxerga aquilo que outras pessoas não enxergam. Então o que a gente está procurando fazer é lançar luz nesses pontos escuros. Catedral das Sombras vem corroborar para esse princípio. Escrevemos um livro para quem também quer batalha espiritual, Táticas de Guerra. É um pequeno manual do guerreiro, um manual que vai te ajudar a combater o bom combate, a ser mais do que vencedor. São princípios práticos, princípios simples. Vai falar de santidade, de jejum, de unção com óleo, né, de princípios práticos de batalha espiritual. Escrevemos Rastros do Oculto. Quem quiser saber mais sobre a história do diabo e a sua influência na história, desde os ritos antigos, os caldeus, persas, mesopotâmios, babilônios, egípcios, né? E vai entender de uma forma macro esse planejamento mundial para essa plataforma que vai anteceder a vinda do anticristo. Então vai estar lá no Rastro do Oculto, vai falar sobre uma série de assuntos, espíritos territoriais, portais dimensionais, né? Vai trazer esclarecimento para você, vai somar com você. Então é um livro mais avançado, ele é base, né, do nosso seminário nível 2 de Batalha Espiritual, a Restauração do Altar. Escrevemos também um livro a respeito de cura e libertação. Achamos importante alertar o povo a respeito disso, né? Deus cura, Deus liberta. Como é que é esse modelo, né? Deus sempre cura? Deus não, nem sempre Deus cura, né? Eliseu morreu da doença que ele tinha, Timóteo tinha problemas de estômago. Então nem sempre Deus cura, porque tempo, modo e propósito. Mas nós procuramos apresentar a base bíblica para cura e libertação e a base medicinal. Lembrando que a minha esposa é médica, ela ajudou bastante na composição do livro, dando todo o aparato da medicina para as causas de doenças, que muitas vezes são confundidas com manifestações espirituais. Então a gente procurou trazer equilíbrio na questão da cura e da libertação através do livro Alerta Geral e através do DVD de cura e libertação, né, que seria equivalente ao nosso seminário nível 3. Escrevemos também um livro de missões. Você que deseja, você que anela ser um missionário, que quer levar as boas novas, que quer cumprir o mandamento bíblico, ide e pregar o evangelho a toda criatura, né? Lá vai ter elementos que vão te ajudar como alcançar esses povos, como você utilizar a translação, né? Quais são as estratégias
que Deus tem dado para a igreja para alcançar. Porque houve uma época que se falava muito em missões. Janela 1040, D2000, esse assunto morreu, né? Agora a moda é prosperidade, a moda é o ato profético, é a restauração da cidade, e a gente está esquecendo de restaurar vidas. A gente está esquecendo de restaurar pessoas, está esquecendo de saquear o inferno e de estender a mão àqueles que estão feridos no combate. Então esse livro de missões, ele vem colaborar para esse propósito, para te passar estratégias, motivação e incentivo para você ir e pregar o evangelho a toda criatura. E você não precisa atravessar o oceano para isso não, viu? Esse ID pode ser evangelizar o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu colega de escola, é muito amplo tudo isso, né? Então a gente escreveu esses livros para poder auxiliá-lo aí nessa jornada, né? E eu queria também aproveitar e indicar outros livros. Eu leio de tudo. É muito bom você ler, né? Você retém aquilo que é bom. Então eu vou indicar para vocês algumas leituras que vão agregar aí conhecimento. Esse livro aqui, ó, Pés como da Corça, nos lugares altos, excelente livro, é uma alegoria que vai te dar assim uma perspectiva do mundo espiritual de uma forma fantástica. Tem a continuação dele, chamado A Montanha das Especiarias, né? É um livro feito pela editora Vida, você acha na Conde de Sarzedas. É um livrinho fácil de ler, gostoso de ler, vai edificar muito a sua vida. Eu não tenho todos os livros aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu tenho um arsenal de mais de 5.000 livros em casa, mas eu empresto para muita gente. E às vezes eu empresto e as pessoas esquecem de me devolver, eu acabo comprando outro. Nessa de comprar outro, eu acabei acumulando uns 80 livros repetidos em casa. E uma vez em Petrópolis, num seminário ali, eu distribuí esses livros para as pessoas e eu faço isso com muita gratidão. Sempre que eu posso, eu presenteio as pessoas com livros, que é conhecimento, né? Conhecimento. Então eu vou citar aqui alguns nomes, vocês podem depois procurar, né, no Google, né, e saber melhor quem é o autor, a editora e tudo mais, né? Então Pés como da Corça e a continuação Montanha das Especiarias. A Bíblia Thompson é uma Bíblia que eu gosto muito. Eu acho uma Bíblia bastante completa, se bem que a BV Book está desenvolvendo uma Bíblia também, está vindo algo muito legal aí para frente, vale a pena aguardar. Tem um livro chamado Livros Históricos, não me falha a memória, o autor é Paul Rolfe, e ele dá um panorama da história de Israel, dos 300 anos de história de Israel. Esse livro, inclusive, ele emoldurou uma das mensagens que eu trouxe na base, chamada Divisão de Reinos, né? Ele que serviu de base, de escopo para aquilo, né? Tem um livro que é uma biografia de Davi, né? Outro que é a biografia de José, excelente. Um livro pequenininho, né? Chamado Perfil de Três Reis. Um livro de letra, você lê facilmente, mas vai expandir assim a sua mente, vai ampliar ali demais, né? Então se de repente um dia você quer ser escritor, você tem que ler bastante, né? E ninguém pode dar o que não tem, não é isso? Então a melhor maneira é você absorver o conhecimento, metabolizar aquele conhecimento, e aí o livro ele melhora seu vocabulário, o livro vai expandir a sua imaginação, a sua criatividade, te incentiva a ler. O brasileiro lê pouco, viu? Um livro por ano o brasileiro lê. O europeu sabe quanto lê? 30 livros por ano, 30 livros. Então a gente precisa ler mais, né? É importante a leitura, né? Cristianismo Diabólico é um livro que eu indico para muita gente. Ele vai fazer um raio-x de como é que está a igreja hoje. Como é que está a igreja hoje? Tem muitos cristãos que estão na igreja sem Cristo. Tem muito pastor que nunca se converteu, né? Tem pessoas que sagram-se bispos, pastores, apóstolos e nunca tiveram uma experiência com Deus. Fazem isso apenas como sendo profissionais da fé. Eu lembro uma vez, é claro que aqui não é uma regra, por favor, entendam muito bem isso. Não é uma regra, mas acontece. Uma vez um pastor falou isso para mim, um pastor da Quadrangular, ele falou, olha, às vezes o cara, ele não tem talento para nada, então ele vai tentar ser pintor, ele não consegue ser um bom pintor. Aí de repente ele vai tentar ser pedreiro, mas ele não consegue erguer o muro, não consegue, ele não é um bom pedreiro. Aí ele vai tentar ser professor, mas ele não quer estudar para ser professor. Então ele tenta ser político, só que aí ele não consegue se candidatar. Aí ele vai ser o quê? Vai ser pastor, é o 5P. Né? Então muitas pessoas hoje, lamentavelmente, estão optando em serem pastores como um atalho de vida para você ganhar dinheiro, né? Porque é fácil manipular um povo que não tem o conhecimento, por isso eu lhe incentivo a buscar esse conhecimento. Então, Cristianismo Diabólico, leitura obrigatória, hein, galera? Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Esse é muito bom, Ciro Sanches, né? E eu acho que o Cristianismo Diabólico é de Segisfredo, se não me falha a memória, mas Evangelhos que Paulo jamais pregaria, de Ciro Sanches, muito bom. Ele escreveu outros livros também, mas esse em especial eu recomendo, porque eu gostei demais da abordagem que ele fez aqui. O livro do Nick,
né, chamado Uma Vida Sem Limites, um rapaz que nasceu com uma deficiência, sem os braços e sem as pernas, e esse rapaz faz mais coisas do que muitos de nós que temos os braços e as pernas não fazemos. Vale a pena, a experiência de vida desse rapaz é algo tremendo. Uma Vida Sem Limites. A Cruz e o Punhal, né, de David Wilkerson, vale muito a pena, foi o primeiro livro que eu li quando eu me converti, excelente, né? Excelente livro também. Generais de Deus, também indico para você, um livro chamado Generais de Deus, um livro de capa azul. Esse Mundo Tenebroso, volume 1 e volume 2, vai te expandir o horizonte sobre esse mundo espiritual que nos cerca, que é extremamente real também. 50 líderes militares, né? Não é um livro evangélico, é um livro secular, mas vai te mostrar as estratégias de combate que esses líderes utilizaram e algo mais, o orgulho desses líderes que precipitou eles à queda. Porque às vezes você acha que você é o cara. Napoleão achava que ele seria imbatível, que ele era o cara, que o mundo estaria a seus pés. Hitler também. Mas um dia a casa cai, né? Quando você entra com orgulho demais, acha que você é o cara, então vale a pena a título de conhecimento aqui. A Serpente e o Arco-Íris, quer saber sobre ritual voodoo? Quer saber como é que funciona esse meandro? Conta a história de um antropólogo. Ele vai para o Haiti e vai pesquisar o ritual voodoo, porque ele acaba descobrindo uma substância chamada tetradoxeno, que é utilizado no ritual voodoo, que vai promover a zumbificação das pessoas. É um assunto que a gente até fala no seminário nível 4, isso daí está explicado no livro de missões, está no nosso seminário de missões, inclusive também gravado, mas esse livro é bastante interessante e raro de encontrar, né? A Serpente e o Arco-Íris, assim também como Brasília Secreta. Um livro muito legal, mas difícil de achar, mas vale a pena procurar, perigo você achar num sebo por aí. Médico de Homens e de Almas, um livro dessa grossura, mas ele é rápido, conta aí uma biografia da história de Lucas, né? Excelente livro, claro, você tem que reter o que é bom, mas é um livro assim que vai te abrir a mente, vai te expandir seus horizontes. Quem tem dificuldade de ler a Bíblia, tem um livro muito legal chamado A História. Ele vai contar a narrativa bíblica numa ordem cronológica, porque a Bíblia não está em ordem cronológica, né? Os fatos não estão na mesma ordem cronológica. Você tem que estudar a teologia para compreender essa ordem cadenciada. Esse livro aqui, A História, ele conta a narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse de uma ordem cronológica, de uma linguagem fácil, e vai fazer você entender muito mais as Escrituras. Então, eu tenho dificuldade para ler a Bíblia, eu não entendo. Lê esse livro aqui, A História. O livro Se o Mar Não Se Abrir, Passe por Cima Dele, do meu amigo, do meu parceiro de trincheira, Eduardo Lázaro Júnior, que eu tive a honra de fazer o prefácio, né? Vai contar ali a história de Moisés, algo tremendo, foi uma pedra memorial para a minha vida. Indico a leitura, recomendo a leitura, vai fortalecer a sua fé, né? A coleção do Champlin, que é ótimo. Champlin é um teólogo que eu admiro bastante, ele tem uma biblioteca, tem uma enciclopédia de Bíblia, teologia e filosofia excelente, abarca vários assuntos, vale a pena ler. A História dos Hebreus, você vai se assustar com a grossura do livro, ele é bem grossão, mas é uma leitura fácil, uma leitura dinâmica, muito boa, né? Então esses livros são livros que eu quero recomendar para vocês, e tem outros livros paralelos, que não são do segmento gospel, né? Então tem o Sun Tzu, Arte da Guerra. Pô, o que eu vou fazer isso daqui? Tem muita coisa legal nesse livro aqui, viu? Tem muita coisa legal aqui que você pode transportar para a sua realidade espiritual, né? E utilizar isso na prática para combater o bom combate. Muita coisa legal. Eu vou até aproveitar o ensejo, vou ler um trechinho desse livro aqui, ó. Na página 29 diz assim, ó: ataque o inimigo quando ele está em desordem. Então não vê que o adversário, o que ele faz? Ele cria confusão no nosso meio. Então, quando tem confusão no nosso meio, por isso que Paulo diz, o culto tem que ter ordem e decência. Se tiver bagunça, se tiver divisão, se cada um estiver falando uma coisa, né, é a desordem, é o momento certo para ele atacar. Ataque o inimigo quando ele está em desordem. Depois ele continua, evite-o quando ele está forte. Está buscando uma vida de santidade? Opa, mantenha firme. Até o Júnior colocou com muita propriedade, Paulo deu muito trabalho para o inferno. Satanás tentou acabar com Paulo. Paulo foi apedrejado, foi preso, foi açoitado, sofreu naufrágio, né? E deu muito trabalho. O inimigo não conseguiu acabar com Paulo. Não conseguiu. Paulo dizia, eu estou abatido, mas eu não estou derrotado. Ele tinha perseverança. E essa perseverança era pautada pela fé. Pela fé e pelo amor que ele tinha por Cristo, pelo reino e pelas vidas. É essa força que a gente tem que buscar, né? Essa força. E um dia, quando Paulo escreveu, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Lá eu acredito, e isso o Júnior compartilhou, e eu abraço essa posição realmente, ele foi muito feliz nessa colocação. Quando Paulo faz essa frase, todo o inferno em uníssono deve ter dito, graças a Deus, né? Esse homem morreu, chega, não aguentamos mais ele aqui na terra, né? Então evite quando ele está forte, irrite-o fazendo confusão. Então o adversário vai querer te desestabilizar, né? Irrite-o trazendo confusão. Estimule a sua arrogância, simulando fraqueza. Então, quando você acha que você é o cara, você está no momento mais frágil. Né? Quando eu escuto pessoas falando, eu sou o guerreiro, eu sou o apóstolo, eu sou o líder, você sabe com quem está falando? Eu escuto muito disso. Essas pessoas são os alvos mais fáceis do satanismo, é o mais fácil de cair. Agora aquele cara que diz assim, olha, eu nada sou, eu dependo dele para tudo, e nele eu posso todas as coisas. Esse é perigoso para o inferno, né? E esse agrada o coração de Deus. Nós temos que conservar essa humildade que precede honra. E é claro, eu leio outras coisas também, leio astrofísica, egiptologia, história antiga, história medieval, né? Tudo que dão para mim, eu leio até bula de remédio, eu adoro ler, né? Inclusive para escrever o Quilaim e o Icarim, eu tive que reaprender a escrita, tive que escrever de uma maneira diferente para alcançar esse público secular, né, para poder eles chegarem mais perto aí de conhecer os preceitos de Cristo. Então Quilaim não vai falar muito a respeito ainda do cristianismo e seus valores. É só realmente para ganhar esse pessoal, para mostrar interesse, despertar interesse nesse pessoal. A gente vai começar a pontuar isso no final do livro. E aí sim, a continuação Icarim, que significa princípio de fé, aí sim nós vamos pontuar a questão dos valores cristãos, que vai causar um rebuliço ali. Mas eu li muitos livros. Desses livros que eu li apenas por curiosidade, eu li um livro chamado Sepulcro. Né? É uma literatura assim com um vocabulário muito rico, né? E uma história muito louca. É uma ficção, né? Então assim, não é um livro principal para você ler, mas eu achei bem interessante como ficção, eu achei um livro legal. Eu li um outro livro chamado A Passagem do Anjo, também é uma ficção, né? Tem muita coisa ali inverossímil, né? Mas assim, como entretenimento, né? Retendo que é bom, foi legal. Li várias coisas, li 60 livros para poder compor Quilaim, para reaprender essa escrita aqui. Para você que é levita, para você que é adorador, fica uma dica. O Poder Oculto da Música, de David Temme. Excelente livro, Poder Oculto da Música, de David Temme. Né? Eu gostei muito do livro também, O Processo, de Franz Kafka. Esse livro aí é bem interessante, muito cabeça. Né? Ele é semelhante a um livro do Arthur Schopenhauer, semelhante em termos de ser cabeça. Schopenhauer escreveu um livro chamado A Vida como Vontade e Representação. Um livro cabeça, sabe? Que faz você pensar. E eu gosto de livros assim que fazem a gente pensar. Você tem que exercitar o seu cérebro. O seu cérebro precisa ser afiado, né? Como uma ponta como uma espada. Você tem que afiar a sua fé, afiar o seu espírito, mas afia a sua mente também, para que você não seja enganado pelos lobos, né? Então fica aqui a dica, né, de alguns livros para vocês começarem a sua jornada e aprimorarem o seu conhecimento. E esse conhecimento venha trazer para você poder, unção, discernimento espiritual, e você possa estar vacinado com a verdade e não ser mais enganado com a mentira. É isso que eu tinha para deixar para vocês hoje, viu, queridos? Que Deus os abençoe.